Oi, gente, sou Renata Diniz, sou enfermeira, consultora de amamentação e laserterapeuta. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios de amamentação prolongada. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou compartilhando com outras pessoas, por isso eu não vou estar olhando diretamente aqui para a câmera com vocês, tá bom? Eu vou estar mais antenada com o público que está aqui comigo ao vivo. Então, meninas, os desafios de amamentação prolongada, né? O que é que não nos contaram? Eu já costumo dizer que durante a gestação a gente não é preparada de jeito nenhum. Nós não somos preparadas para... nós não somos preparadas para a amamentação. Nós não somos, durante a gestação, orientadas para amamentar. E quando chega o momento de continuar, a gente enfrenta as dificuldades do início da amamentação, a gente muitas vezes vai... Seja bem-vinda, tá, Simone? No finalzinho eu vou abrir para discussões, então se vocês puderem desligar os microfones, vai me ajudar bastante, mas seja bem-vinda. Então, às vezes a gente muitas vezes vai estar enfrentando muitas dificuldades em relação à amamentação prolongada. Então a gente conseguiu, eu brinco que parece uma fase de videogame, que a gente sempre acaba numa fase mais difícil. A sensação que eu tenho é que a gente acaba sempre evoluindo para uma fase mais difícil. Então, a gente não se preparou, na maioria das vezes, não se preparou tão bem durante a gestação para a amamentação, chegou na amamentação, teve a surpresa das dificuldades, aí a gente passa pelo processo de início de amamentação para estabelecer a amamentação, e aí depois que a gente estabelece a amamentação, a gente daqui a pouco vem uma greve de amamentação ali pelo 3º, 4º mês, e a gente enfrenta algumas dificuldades, daqui a pouco a gente enfrenta o retorno ao trabalho, e depois a gente vai enfrentando, parece que cada fase vai trazendo as suas próprias dificuldades para a gente, e a gente vai meio que evoluindo. E quando chega nessa fase que vocês estão acima de 1 ano e 4 meses, mais ou menos, a gente começa a ter outras dificuldades na amamentação e a gente começa a perceber que chegou uma hora que não está sendo mais tão legal assim a amamentação. E aí? É hora de parar? Quem sabe algumas de vocês estão com desejo imenso aí de desmamar. Outras não. Quem sabe algumas chegou à fase de dizer, deu. Para mim, deu, eu não vou mais seguir. Essa semana, uma amiga entrou em contato comigo dizendo assim, foi o áudio que ela me mandou. Renatinha, eu decidi parar de dar de mamar para o meu filho ontem. Olha a conversa. Eu decidi parar de dar de mamar para o meu filho ontem. Eu tô com minhas mamas cheias aqui, duras, eu não tô suportando de dor, eu não sei o que é que eu faço. O que é que eu faço? Aí quase que eu dizia para ela, devia ter falado comigo antes de ontem. Porque o processo não seria esse processo do desmame abrupto, culturalmente falando, que a gente vê que muitas mães acabam optando por falta de conhecimento, que é esse desmame que eu tenho um relacionamento tão bem estabelecido com meu filho, a amamentação é algo tão lindo, tão maravilhoso para ser vivenciado pelos dois, a gente estabelece uma conexão e na hora de parar, a gente faz esse processo envolvendo mentiras, né? Mamãe tá dodói, bota um curativo no peito e diz que mamãe ficou dodói. Eu tive uma pessoa que me disse, eu passei esmalte vermelho no meu mamilo para poder dizer que tá dodói. Já vi gente dizendo que passou pimenta, que botou dipirona, que botou outras ferramentas no seio para poder encerrar. E, gente, será que era esse mesmo caminho? Será que é isso que a gente precisa nesse processo? Eu, Renata, não acredito que é essa a melhor forma de você encerrar esse processo. E eu preciso entender que nós não somos, se nós não fomos preparadas para amamentar, muito menos para parar de amamentar. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse processo é um processo que ninguém fala com a gente, que ninguém nos orienta e que quando chega uma hora, e também às vezes a gente está enfrentando uma exaustão materna profunda, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que a única solução que apresentam para a gente é desmamar.
E será que é essa mesmo a única solução? No desmame, que a gente trabalha com uma técnica de desmame gradual e gentil, nesse processo a gente trabalha em etapas. Então, a primeira fase, a gente vai regular as mamadas. Na segunda, depois que essa primeira fase estiver bem estabelecida, a gente passa para uma nova fase, que seria do desmame noturno. E do desmame noturno, a gente passa para o desmame total. E é muito raro os casos que eu atendo que acabam evoluindo para o desmame total, porque às vezes a queixa da mãe era a queixa que vocês trouxeram para mim hoje aqui, que é essa questão do bebê agora tá cheio de vontade, que ele não quer mais só um peito, ele quer dois, ele diz, mamãe, senta aqui, que eu quero mamar. E essas questões que vão trazendo muitas vezes um cansaço, associado às amamentações noturnas, que muitas vezes são despertares contínuos, que vão trazendo aí um desgaste profundo para essas mães, né? Então, é muito importante a gente entender isso, porque é um processo que não é uma única mãe que passa, mas como a gente vê aqui, a gente está vendo várias mães com as mesmas dificuldades, né? As mesmas mães diversas com dificuldades semelhantes, e que muitas de vocês, quem sabe, não querem interromper a amamentação agora. Eu tenho mãe que diz para mim, eu gosto de amamentar, mas do jeito que tá, não dá mais. Virou uma relação que não tá legal para mim, não tá legal para a criança e tá atrapalhando o nosso relacionamento. Já tem outras mães que vão dizer para mim, deu, Renata, para mim deu, não quero mais, né? E a gente percebe que esse processo é um processo que a gente precisa amadurecer juntas. E para isso que eu propus o nosso encontro de hoje. E aí, vou voltar aqui para os meus slides, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses desafios, né? E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é como vocês estão se sentindo hoje, né? Como que você, mulher, mãe, está se sentindo hoje? Quem nunca já teve ao ponto de uma exaustão profunda, que teve vontade de sair fugindo, mas é muito engraçado que a causa da nossa exaustão muitas vezes é a maternidade, mas a gente não pensa em fugir sem os filhos, né? A gente pensa em fugir com os filhos. Mas pode ser que em algumas circunstâncias a gente queira fugir dos filhos, né? Quem nunca se trancou no banheiro para poder ter um tempo a sós de sossego? Eu até hoje, às vezes eu digo, olha, eu vou entrar no banheiro e eu não quero ninguém, porque parece que é só entrar no banheiro, que é mamãe, 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 mamãe. E às vezes eu aviso para os meninos, ó, eu vou entrar no banheiro e eu não quero ninguém na minha porta, só me chame em caso de urgência. Vocês sabem o que é urgência. E aí eu delimito para eles situações que seriam emergência, para eles discernirem se é o momento de chamar a mamãe ou não. Então, muitas vezes a gente vai enfrentar essa exaustão materna e nem sempre vai estar totalmente ligado à amamentação, tá? Isso é preciso a gente desassociar. Então, por isso que eu queria saber de vocês, assim, além do cansaço, além das noites mal dormidas, quais são as pressões que as mulheres enfrentam para continuar amamentando na nossa sociedade? Porque além da exaustão, além da demanda que é grande, além do cansaço que a mãe sente, a mãe muitas vezes vai lidar com uma sociedade que diz: que coisa feia, esse menino tão grande, daqui a pouco tá mamando em pé. Que coisa mais feia, essa criança não precisa mais desse leite, esse leite já virou água, não tem valor nutricional nenhum para essa criança. E será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Será que realmente o leite materno não serve mais de nada? Que só é um chupetar que a criança vai lá e que não tem nada mais de nutrição? E na verdade não, gente, não é assim, tá? Não é assim. E aí eu peguei esse texto de um blog que eu achei muito interessante, que eu acho que cada uma de vocês já deve ter ouvido isso. Depois vocês vão me contar, tá? Que diz assim, peraí, sabe lá qual dia? Como assim sua cria vai ficar pendurada em seu peito estando grande, comendo de tudo, andando, indo para a escola? Desta forma, ela nunca vai se soltar de você, nunca vai desmamar em todos os sentidos da palavra, ou seja, desmamar para a vida, né?
Que se fala muito aí da questão de que gera dependência. E diz, ô minha filha, filho é do mundo. Não adianta você querer prender em seu peito que não vai funcionar. E outra coisa, é ridículo amamentar uma criança grande assim em público no meio da rua. Então, essa é uma frase, é um texto que a gente escuta com frequência. Eu escuto com frequência relatos de mães dizendo isso, né? Até mesmo de parentes, de pessoas, de amigos, afirmando isso. E teve até alguém que colocou no nosso grupo, que as pessoas dizem assim, acho que foi Simone até, que disse assim, que a pessoa, oxe, ela ainda mama? E ela disse assim, eu encho de orgulho, eu digo, sim, ela ainda mama. E tem que ser isso, né? Sim, ela ainda mama, que maravilha, né? Mas essa maravilha está sendo bom para nós dois? A questão não é o que a sociedade impõe sobre a gente, as pressões que são colocadas sobre a gente. A questão é como você está nesse processo. Isso é muito importante você se entender, porque não adianta, de novo, como eu sempre digo para vocês, tão importante quanto saber começar a amamentar, é importante saber terminar. E muitas vezes essa mãe está sufocada e o relacionamento mãe e filho está sendo comprometido porque essa relação está ficando desgastada por uma demanda que a mãe não está sabendo administrar. Então, isso é importante. Mas vamos entender um pouquinho questões de saúde mesmo. O que é que se fala a respeito do assunto da amamentação prolongada, né? Primeiro, qual a orientação que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que a Unicef, que o Unicef e que o Ministério da Saúde dá para a gente em relação à amamentação prolongada? A orientação que a gente tem é que o aleitamento materno, ele deve ser até 2 ou mais anos, né? E que deve ser exclusivo até os 6 meses e deve ser complementado até 2 ou mais. Até 2 ou mais pode ser que seja 2, 3, 4. Quem vai dizer isso? Sou eu? Não, amores. Quem vai dizer isso são vocês, nesse processo, na caminhada de vocês. E aí, se essa criança está em aleitamento materno, ela não precisa de outro leite. Ela não tem necessidade de nenhum outro leite. Pelo contrário, na verdade, nenhum de nós temos necessidade de nenhum outro leite, né? A gente sabe que o leite de vaca traz prejuízos. Eu sou uma vítima disso. Eu tenho complicações oriundas do leite de vaca, tenho intolerância à lactose e suspeito que tenho APLV também, porque o meu desconforto é muito grande quando eu consumo. Mas a gente precisa entender que precisa estar bem para os dois. E aí vem muito uma teoria, nossa, um besouro me pegou aqui. Vem muito uma teoria por aí de que uma criança que é amamentada por muito tempo é uma criança dependente, que vai ser uma dependente emocional para o resto da vida, que vai ser uma criança que não vai desenvolver, que não vai estar pronta, que não vai ser segura, que vai viver na barra da saia. E não é isso que os estudos apontam, tá? O que os estudos apontam é que é uma pessoa que vai ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, que vai ter QI mais elevado, que vai ser muito melhor resolvida nos seus relacionamentos sociais. Uma criança que é amamentada, ela vai gozar de benefícios de uma melhor inserção na sociedade como um todo, como indivíduo, como familiar, como amigo, como funcionário ou empreendedor. Por quê? Porque ele vai estar, segundo os estudos, né, com QI mais elevado, com uma segurança, uma pessoa que sabe de onde ela veio, ela se sente segura, ela se sentiu respeitada, acolhida no momento certo. Então, não vai gerar um ser humano dependente para o resto da vida e que vai viver na barra da saia da mãe para o resto da vida. Os estudos científicos apontam totalmente diferente e a gente pode, inclusive, conversar mais sobre isso no futuro. Eu vou interromper mais um pouquinho aqui para voltar na minha página, porque eu acho que tem pessoas. Se alguém puder ir no grupo, ver se tem gente querendo entrar para mim, eu agradeço. E pede para entrar agora, que eu vou manter aqui aberto um pouquinho, porque eu preciso autorizar a entrada, infelizmente. E por isso que eu acabo não conseguindo. Então, eu não vou conseguir entrar. Tem alguém lá, meninas? Por favor, sinalizem. Quem tiver no grupo, me manda uma mensagem. Pode abrir o áudio e falar aí comigo, dizendo se tem, se não tem, se eu posso prosseguir ou não, tá?
Gi, você pode fazer isso para mim? Pronto. Pronto. Então, se tiver, por favor, liguem o microfone, aí eu tiro os slides e a gente continua, tá bom? Obrigada, meninas, pelo apoio. Então, vamos lá. É preciso a gente entender que cada dupla tem a sua cronologia. Não existe um tempo certo para parar. O que eu posso dizer para vocês é que para ser de maneira gradual, gentil, respeitosa, participativa, que não seja de uma maneira que gere frustrações, inseguranças, que seja um processo negativo, porque o desmame, a gente tem 3 tipos de desmame. A gente pode ter o desmame natural, que seria o ideal, que é quando a criança para por conta própria, por si própria, que aí normalmente isso acontece lá por volta. Vai variar muito de criança para criança, mas quando a gente fala em amamentação prolongada, de mais tempo, isso pode acontecer por volta dos 4 anos, 3 anos e tá tudo ok. Né? A gente tem o desmame abrupto, que esse eu não recomendo para ninguém. Inclusive, às vezes, as pessoas entram em contato comigo para fazer esse desmame abrupto com menos de 1 ano de vida e não tem como fazer de forma alguma. E existe o desmame, a proposta do desmame gradual e gentil, que é respeitando que o bebê tenha no mínimo 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, porque ele vai ter capacidade cognitiva total de se tornar participante do processo. Então, não é um processo engessado, é um processo que vai sofrendo ajustes, é um processo que vai requerendo muitas vezes, no meio do caminho, retornos, né, como agora eu esqueci quem foi que falou, se foi Gitana, que estava no processo, a criança adoeceu e acabou regredindo e voltando, né? O que tinha conseguido evoluir no processo da regulação das mamadas acabou regredindo. E é muito importante a gente entender que cada criança vai ter seu tempo, que cada mãe vai ter o seu tempo, e isso pode acontecer de maneira simultânea ou não. E nós, como mães, nós podemos conduzir isso de uma maneira mais leve, mais tranquila, e como protagonistas do processo. De novo, né? Se na gestação, se no parto, se na amamentação eu sou protagonista, no processo do desmame eu também vou ser protagonista do processo, obviamente respeitando a individualidade do meu bebê. Então é muito importante a gente entender isso, tá? Então a amamentação alimenta não apenas o corpo, não é apenas os aspectos nutricionais que precisam ser levados em conta, mas ele também alimenta o intelecto, a autoestima e confiança da criança. Então, a amamentação é uma maneira de relacionamento que vocês instituíram com o filho de vocês. E hoje, a maneira de se relacionar que o filho de vocês tem com vocês é simplesmente muito mais intensa em relação à amamentação. Então, o que é que fica mais evidente no relacionamento de vocês? O que está mais evidente no relacionamento de vocês, de mãe e filho, é a amamentação, tá? E pra gente fazer uma transição bacana, não dá para ser assim do dia para a noite. Eu até hoje dei, a partir de amanhã não dou mais. Ou simplesmente tomar remédio para secar e deixar a criança chorando. Não é esse o caminho, tá? E é preciso entender as causas da exaustão materna, porque a pressão que a gente recebe muitas vezes de fora é que o meu cansaço é oriundo, a minha exaustão é oriundo apenas relacionada à amamentação. O meu ganho de peso, ou perda de peso excessiva, também está relacionado apenas à amamentação. E nem sempre é isso, tá? Nem sempre vai ser isso. Muitas vezes isso pode estar relacionado com outros fatores, que vai ser necessário a gente estar observando. O primeiro deles que eu queria colocar aqui para vocês são as demandas familiares e domésticas. Para quem não tem funcionário em casa, para quem trabalha fora, e aí eu colocaria aí não somente demandas domésticas, porque a gente tem as mães que trabalham fora, como a Luciana relatou, mas para as mães que têm a demanda de casa, a demanda da família, né? A demanda de outros filhos, a demanda do trabalho e mais a amamentação, acaba sobrepondo a amamentação no meio do processo.
Mas às vezes a gente precisa reorganizar a rotina, a dinâmica familiar. Então, muitas vezes essa mãe está esgotada, está exausta, não somente pelo fato de estar sofrendo as pressões da demanda da amamentação, mas muitas vezes é um conjunto de fatores que está aí virando uma panela de pressão na vida dela e que está gerando um desconforto intenso. Então é importante a gente observar isso. E se perguntar, tá? Então, às vezes pode ser uma fase do desenvolvimento da criança. De repente a criança está numa fase que está demandando mais. Gente, 1 ano e 4 meses do meu filho caçula, que não amamentava. Eu queria sair correndo louca. Davi dava na minha cara de mão limpa. E não era uma vez. Davi dava na minha cara o dia inteiro. Eu tinha dia que eu queria... Eu olhava e dizia, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Porque eu adotei o segundo filho. Né? Quem nunca pensou isso? Meu Deus, eu estava tão quieta, por que eu fui fazer isso? Ou então, às vezes, eu pensava, meu Deus, essa criança deve ter algum problema. E, na verdade, não era, ele estava testando os limites. Né? E aí eu fui para a disciplina positiva, caminhei para o cantinho do pensamento, fui para a disciplina corretiva. Às vezes ele batia, eu batia na mãozinha dele para dizer que estava errado e só piorava. Aí fui para a disciplina positiva, que tentando combinar ali com ele também não deu certo. E fui tentando até que essa fase passou, né? E quantas vezes o meu marido chegava em casa, eu estava assim, com os cabelos, né, para cima, angustiada, e eu entregava Davi no colo do meu marido e dizia, eu preciso de um tempo, eu vou entrar no banheiro, eu não quero ser chamada por nada, se vire, sabe? Quantas vezes eu não fiz isso, de entrar dentro do banheiro e tomar um banho longo, de pegar meu celular, de ver rede social, porque eu estava assim, a ponto de explodir, e não era a amamentação que era a minha causa, tá? Era a demanda da fase da criança, e que é uma fase que eu preciso entender qual é a fase dela e quais os desafios de cada fase. E para vocês, quem sabe, e algumas relataram isso, a questão da amamentação ditatorial. Isso é um termo que eu estou usando, tá? Não vi ninguém usando isso. Mas é aquela fase que a criança começa a dar ordens para a mãe. Sente aqui, eu quero mamar agora, não importa onde tiver. Ela puxa a blusa, ela se joga, ela reclama, ela grita, ela esperneia, até que você dê, que você obedeça, né? E muitas vezes a gente, nessa postura de mãe, que a gente sabe que a gente tem autoridade sobre os nossos filhos, a gente fica achando que quem tá, agora os papéis se inverteram. Quem manda em mim é a criança, e isso gera, não sei se isso é realidade para vocês, depois eu vou ouvir vocês, mas isso gera uma angústia muito grande no nosso coração. Então é um processo que não é legal. É um processo que vai gerar muita angústia e que muitas vezes as mães vão se sentir invadidas e que muitas vezes a saída que a gente vai ter vai ser fugir da criança e passar o dia inteiro fugindo daquele bebê, daquela criança. E aí, atrelado a isso, aquele sentimento nojento que nasce uma mãe e nasce esse sentimento dentro da gente, que é a culpa. E aí você começa a se achar a pior mãe do mundo, você começa a se achar culpada por tudo e você não sabe mais por que caminho trilhar, né? E isso vai gerando uma bola de neve e muitas vezes comprometendo a saúde psicológica da mãe. Então é importante a gente ver em que fase a gente está. E a privação de sono, né, gente? Que vocês falaram aí. Que isso é algo que desgasta. Gente, à noite, assim, a privação de sono para mim é a pior coisa do mundo. Graças a Deus, meus filhos são muito tranquilos. Davi ainda tem um despertar noturno, mas que ele vem andando para a cama e deita e a gente acaba fazendo cama compartilhada. E eu durmo agarrada com ele o resto da noite, tá tudo ok, né? Mas você ficar durante muito tempo com esse sono prejudicado, isso compromete também a gente psicologicamente falando. E isso é algo muito ruim. E que pode estar gerando essa exaustão materna na gente, tá? Então é importante vocês entenderem no contexto de vocês o que está sendo a causa da exaustão materna de vocês. Por que vocês estão se sentindo da forma que vocês estão hoje?
né? E aí eu sempre digo que tão importante quanto saber começar é saber entender os limites da amamentação e o seu próprio limite. E conduzir as transições com leveza. Não adianta, gente, a gente querer do dia para a noite interromper. Não adianta a gente querer do dia para a noite fazer com que esse negócio encerre e pronto, tá acabado. Não vai rolar, isso vai ser extremamente desgastante para vocês. Então, muitas vezes vai ser necessário, sim, que eu pare e pense, cheguei no meu limite? Ou será que se eu reorganizar a minha demanda, como Gitana colocou, das organizações que ela estava fazendo, será que se eu regular durante o dia, isso já vai estar legal? Será que se eu desmamar à noite, já vai estar legal? E o resto do dia, para mim, vai estar ok? Nós precisamos entender. E não, Renata, tá tudo ok comigo, eu quero seguir do jeito que tá. Também tá tudo ok. A história não é minha, a protagonista dessa história são vocês. E é preciso que vocês entendam que existem ferramentas que podem estar auxiliando. E por isso que eu estou aqui, me propondo a caminhar junto com vocês. Eu quero marcar outras rodas de conversas. Eu quero que a gente se aprofunde um pouco mais nesse tema, para que a gente possa caminhar um pouco mais nesse processo e que a gente possa seguir com leveza nesse processo, tá? Então, se vocês querem, necessitam desse tempo, a gente vai continuar no grupo do WhatsApp. Segue, eu tenho vários posts que eram para ter lançado, inclusive essa semana, mas esses próximos dias eu vou estar colocando outros posts sobre o assunto. Eu quero discutir, eu quero estar presente com vocês nesse processo, porque eu tenho percebido que isso está sendo um fardo na vida de muitas mães, tá bom? Então eu vou encerrar a gravação daqui, né, do pessoal que vai ficar lá no YouTube gravado. Peço que vocês me sigam na minha rede social, do Instagram, @SOSMamãe_. E vou continuar aqui na roda de conversa, porque se você perder a roda de conversa, não perde a próxima, porque a discussão vai acontecer somente aqui para quem está ao vivo.